Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, com a graça de Deus. Nessa aula nós vamos abordar o conteúdo referente à esfera, né? É o quinto e último sólido geométrico, referente à geometria espacial. Nós já vimos já os dois poliedros, prismas e pirâmides, e os três corpos redondos, vimos cilindro e cone. Faltava a esfera, né? Vamos abordar nessa aula de agora, tá ok? Bom, a esfera, né, conhecida como a bola, né, ela é maciça, ela pode ser seccionada. Não, o que seria seccionada? Seria eu pegar um desses gomos, digamos assim, que a gente consegue ver nessa GIF aqui, e calcular apenas a área de um desses gomos, né, dessa parte que vem aqui do topo até a extremidade, tá certo? Isso a gente vai abordar numa correção de uma das questões do exercício que eu vou trazer para vocês, tá certo? Mas com relação à fórmula, o que nós devemos destacar é a área da esfera, que é 4πr ao quadrado, e o volume da esfera, 4πr ao cubo sobre 3. Vale lembrar aqui que para os quatro sólidos anteriores, né, toda vez que eu trabalhava ali com circunferência, então apenas para o cilindro e para o cone, a fórmula é πr ao quadrado. No caso da esfera, eu multiplico isso por 4, então é bom a gente ter um certo cuidado para não confundir. E o volume, né, a gente multiplica também por 4, mas o expoente do raio aqui não é 2, como a gente vinha utilizando. O expoente aqui vai ser um 3, né, mas é dividido por 3. Né, o volume vai ser dividido por 3, assim como foi no cone, assim como foi na pirâmide. Mas a gente deve ter um cuidado com esse 4 que aparece aqui no começo e com o expoente. Tá ok? E aí eu trago para vocês uma questão do Enem de 2010, né, da prova rosa, né, a questão de número 167, que coincidentemente com o decorrer aí dos anos, questões parecidas com essas são bem presentes aí, envolvendo geometria espacial, envolvendo a ideia de dois sólidos geométricos que se unem, ou uma coisa que é metade de outra, tá certo? Então sempre esse tipo de questão ela está presente aí nas provas do Enem, tá certo? Então vamos aí para o enunciado e vamos aí utilizar a fórmula, né? Não tem muito que a gente comentar, né, sobre esfera, porque se resume naquelas duas fórmulas, né, nessas duas fórmulas que nós estamos observando aí no slide, tá certo? Então o enunciado nos diz o seguinte: em um casamento, os donos da festa serviam champanhe aos seus convidados em taças com formato de um hemisfério. Hemisfério, metade de uma esfera, né? Porém, um acidente na cozinha culminou na quebra de grande parte desses recipientes. Para substituir as taças quebradas, utilizou-se um outro tipo com formato de cone. Então nós temos lá um hemisfério, né? Vamos marcar aqui para a gente acompanhar o raciocínio. Nós temos uma das taças em formato de hemisfério, ou seja, metade de uma esfera. E a outra taça em formato de cone. Eu vou deixar para colocar a imagem aqui no segundo slide, que é quando eu vou fazer a resolução. No entanto, os noivos solicitaram que o volume de champanhe nos dois tipos de taças fosse igual. Então, o volume de champanhe que vinha na taça de hemisfério tem que ser colocado a mesma quantidade no volume dessa taça que agora é em formato de cone. Sabendo que a taça com o formato de hemisfério e servida, eu acho que era servida, né, completamente cheia, vamos marcar aqui. Bom, a taça no formato de hemisfério ela vinha completamente cheia. Aqui na prática a gente sabe que isso não é dessa forma, né? Senão o garçom ia trazer a taça derramando champanhe, né? Mas vamos considerar dessa forma porque vai facilitar o nosso cálculo. Então nós temos lá metade de uma esfera. Então o volume que a gente vai considerar é metade de uma esfera. Vem a pergunta: a altura do volume de champanhe que deve ser colocado na outra taça em centímetros é de... E aí nós temos aqui as medidas em centímetros dessa altura que vai ficar o líquido na taça que tem formato cônico, tá certo? Então vamos aí para
imagem, tá certo? E aí a imagem dada é essa daqui, tá? Deixa eu só relembrar aqui o enunciado. A primeira imagem é a taça de formato de hemisfério. Ela era servida completamente cheia, como a gente vê aqui na imagem, tá ok? Apresenta um raio de 3 centímetros, tá ok? E temos aqui a taça no formato de um cone. Se a gente encher ela completamente, vai ter um volume maior do que na taça de hemisfério. Então, na própria imagem informa que a própria imagem mostra que ela vai vai colocar o líquido dentro dela, mas até um certo ponto. Você vê que uma parte dela aqui vai ficar livre, porque a quantidade de líquido que está nessa taça de formato de cone tem que ser igual à quantidade de líquido que tem na taça de formato de hemisfério. Coincidentemente, o raio das duas ficou igual, são de 3 centímetros. O enunciado quer saber essa altura, daqui do fundo da taça até o líquido aqui, essa altura aqui vai ser de quanto? E aí o que é que a gente precisa para chegar no resultado? A gente precisa lembrar que a fórmula do volume da esfera é 4πr ao cubo dividido por 3, e a fórmula do volume do cone é πr ao quadrado, que é a área da base, vezes a altura, dividido por 3. Tá certo? Então eu vou pegar o volume do cone e igualar com o volume aqui da esfera, só que tem um detalhe. O volume da esfera, esse volume aqui, ele deve ser dividido por 2. Por que por 2? Porque nós só temos aqui metade. Nós não temos aqui a outra parte da esfera. Nós só temos metade da esfera. Então o segredo dessa questão era lembrar, era perceber que isso teria que ser dividido por 2. E aí nós temos aqui a seguinte situação. Metade do volume da esfera igual ao volume do cone. Porque o cone não está sendo dividido, o cone está completo, certo? Então nós temos aqui, ó, o volume da esfera é 4πr ao cubo dividido por 3. E aqui eu estou multiplicando por 1 sobre 2, porque eu quero metade disso daqui. Poderíamos pegar, fazer um tração aqui assim, ó, e dividir isso aqui por 2. Poderia ser feito dessa forma, mas eu não vou fazer assim. Eu coloquei aqui a fração ao lado e estou multiplicando ali para a gente levar em consideração que eu tenho que pegar essa fórmula do volume da esfera e dividir ela por 2. E aqui ao lado a gente tem o volume do cone, que é aqui eu tenho a área da base, que a minha área da base é πr ao quadrado, vezes a altura dividido por 3. Beleza. O que é que nós fazemos aqui? Nós substituímos os valores. Para adiantar o processo, deixa eu apagar ali para ver se facilita para a gente aqui. Para adiantar o processo ali eu já simplifiquei. Peguei aqui, ó, o 2 e o 4 e já simplifiquei. Ó, 4 dividido por 2 corresponde a 2. Consequentemente, essa fração, esse 1 sobre 2 eu já eliminei. Ok? Peguei o resto, repeti. A letra π eu não substituí, eu deixei a letra π para simplificar depois. Peguei o R nas duas fórmulas e coloquei um 3 no lugar. Foi isso que eu fiz, certo? Chegando nessa segunda parte aqui, eu tenho 3 e tenho 3 aqui no denominador. Eu posso cortar, né? Como eu tenho aqui a igualdade, aqui eu tenho uma proporção. Se eu tiver valores tanto no denominador como no numerador que possam ser simplificados, eu vou simplificar. Assim como tem a letra π aqui em cima, que eu posso cortar, porque uma ficaria abaixo da outra, então na hora da simplificação eu ia cortar. Eu poderia já simplificar esses 3 aí, esse 3 ao cubo, 3 ao quadrado, mas eu fiz a multiplicação, tá certo? Para não sair simplificando tudo também. Então esse 3 ao cubo, né? 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, 27 vezes 2 corresponde a 54, tá certo? E tenho aqui também o 3 ao quadrado corresponde a 9. Logicamente, 9 está multiplicando, a gente passa dividindo, a gente vai ter 54 dividido por 9, que corresponde aí a 6. Então, esse 6, se eu não me engano, em centímetros. Aqui a unidade de medida do raio em centímetros, né? 6 centímetros corresponde aí à altura de líquido que vai ficar nessa taça aqui em formato de cone.
tá ok? Então uma questão um pouco diferente, mais elaborada, mas que aborda aqui a ideia de volume da esfera, beleza? E aí eu trago para vocês a ficha de exercício de número 29, são aí 3 questões, mais uma questão aqui, são 4 questões, né, envolvendo aí a ideia de esfera, para que a gente possa aplicar a fórmula e ver aí como é o processo da utilização da fórmula de esfera. Então, espero ter ajudado vocês, fiquem com Deus e até mais.